Beleza, pessoal, vamos a mais um módulo, o módulo de eletrostática, em que a gente pretende trabalhar os processos de eletrização, tudo bem? Basicamente são três, mas para a gente chegar lá, eu preciso que vocês entendam ou lembrem, do que é o átomo, tudo bem? Então nós temos aqui o desenho do átomo, onde nós temos um núcleo denso, dentro desse núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e os elétrons girando em volta desse núcleo ali na eletrosfera, também imagina uma nuvem em volta desse núcleo ali. Bem, dentro do núcleo, os prótons são partículas possuidores de carga positiva, os nêutrons são partículas que não têm carga e os elétrons são partículas de carga negativa. Tudo bem? Beleza, isso aqui é um tópico que nós podemos chamar aqui, esses três, de partículas elementares, partículas que constituem o nosso átomo. Dentre as partículas elementares, nós temos duas com cargas, ou seja, duas cargas elementares. Quem são? Os prótons são as partículas elementares de carga positiva e os elétrons, como a gente disse, partículas elementares de carga negativa. Qual é a ideia, pessoal? Eu aqui, tenho átomos. Meus átomos têm prótons, nêutrons e elétrons, tá bem? Aí a minha ideia é, se eu tenho prótons, partículas positivas e elétrons, partículas negativas, eu saio por aí dando choque? Não. Qual é a ideia básica, pessoal? Meu corpo está neutro por quê? Porque a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Nós dizemos que o número de elétrons é igual ao número de prótons. E aí meu corpo é eletricamente neutro. Então a primeira questãozinha que pode cair para vocês é: um corpo está neutro quando não tem carga? Não. Um corpo está neutro, tem carga, mas ele está neutro porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza? Então como eu faço para eletrizar um corpo? É a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu te faço, desculpa. Se meu corpo está neutro quando o número de prótons é igual ao de elétrons, na sua cabeça tem que parar. Ele vai estar eletrizado se o número de prótons for diferente do número de elétrons. Então eu tenho que tornar isso diferente. Acompanha o raciocínio comigo. Eu posso mexer no número de prótons e tornar esse número diferente do de elétrons, ou eu posso mexer no número de elétrons e tornar isso diferente do número de prótons, ok? Existe a possibilidade de mexer com o número de prótons? Sim, é o que faz a física nuclear, através de dois princípios básicos chamados fissão e fusão. Tudo bem? Fissão, bomba atômica. Exemplo, fusão, Sol. Mas é fácil? Não, a física nuclear trabalha com isso. A gente aqui vai mexer apenas no número de elétrons, porque é mais fácil, galera. É mais fácil porque os elétrons estão na eletrosfera, do lado de fora do núcleo, nessa nuvem que envolve o núcleo, livres. Tudo bem? Beleza, então para eletrizar um corpo, no nosso caso, eu fiz um breve apanhadinho aqui para você visualizar. Observe comigo, tenho dois corpinhos neutros, tá? Se esse corpo está neutro e ganhar elétrons, ou seja, se ele está neutro e ganhou a partícula negativa, estava neutro, ganhou negativa, agora ele tem um excesso de negativa. Então meu corpo ficou eletricamente negativo. Se meu corpo está neutro e eu perco carga negativa, se eu perder carga negativa, eu vou ficar com excesso de carga positiva. Vou ter mais positiva do que negativa. Então, meu corpo vai ficar eletricamente positivo. Então, basicamente, vai ser assim que a gente vai trabalhar. De novo, neutro, ganhei elétron. Fiquei com excesso de negativo. Meu corpo é eletricamente negativo. O corpo está neutro. Perdi elétrons. Caramba, se eu perdi carga negativa, agora eu tenho excesso de positivos. Beleza? Bem, aí vem um cara, Robert Millikan, que comprovou a carga total do corpo. Analisa a ideia comigo. Se eu chegar para você e disser assim, o valor da carga elementar, vai guardando, vai armazenando esse dado. O valor da carga elementar é, atenção, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, essa é a unidade de carga, que ele é para você. Se o valor da carga elementar é esse, 1,6 em módulo, o que seria isso? Lembrando do átomo, turma, por gentileza. O átomo ele tem três partículas elementares. Quais são? Prótons, nêutrons e elétrons. E duas cargas elementares. Quais são? Prótons, partícula positiva. Qual o valor de um próton? Mais isso. Um próton tem a carga de uma vez isso aí. Tudo bem ou não? E o elétron negativo de uma vez isso aqui. Aí você começa a perceber porque quando o número de prótons é igual ao de elétrons, o corpo está neutro. Porque se a carga positiva, um próton, tem esse valor, e a carga negativa, um elétron, tem esse valor, se o número de prótons positivos desse for igual ao número de elétrons negativos desse,
mais tanto com menos tanto, somado dá zero. Então eu te pergunto, agora raciocina comigo. De novo, gente, o corpo está neutro. Se eu ganhar um elétron, eu tenho excesso de uma carga negativa. Desse valor negativo. Se eu ganhar 2 elétrons, 2 vezes aquele valor negativo. 3 vezes, se forem, sei lá, 4 vezes. N, por isso que o nome de química a gente escreve que a carga que o corpo adquire é um múltiplo inteiro N vezes a carga elementar. No nosso caso, isso aqui vai ser o elétron, ok? O valor de um elétron, o valor de uma vez essa carga elementar, na verdade, porque eu não vou trabalhar com o número de prótons. E esse N? O N é o número de elétrons, atenção aqui, de elétrons ganhos ou perdidos pelo corpo, ok? Vou botar aqui embaixo para você, tu escreve esse caderno aí, cara, tudo bem? Então, ganhos barra perdidos, voltando. O que é esse N, gente? O que é isso? O N é quantos elétrons eu tenho a mais ou quantos elétrons eu tenho a menos. Quantos elétrons eu ganhei e quantos elétrons eu perdi. Basicamente é o seguinte, se eu ganhar elétrons, eu coloco o sinal de negativo, minha carga vai ser menos o valor que eu calcular. Tá? Menos o valor que eu calcular. E perdidos, mais o valor que eu vou calcular. Tudo bem? Beleza? Então vamos continuar.